te deparou com uma situação ali fora, aconteceu um problema, isso me afetou, isso vai ser ruim para minha vida. Vai ser se você interpretar dessa forma, ok? Porque existem outras formas que você pode interpretar isso que está acontecendo. Mas me disse isso, então o resultado vai ser esse. Talvez, ok? Existe uma história, uma parábola de um camponês que eu vou contar para você para fechar essa nossa aula de hoje. O camponês, ele morava numa aldeia muito pequena, assim como toda aldeia pequena, todo mundo se conhece, todas as pessoas então se conheciam ali, todo mundo sabia quem era quem, e inclusive sabia o que cada um tinha, seus pertences, seus bens, quem fazia parte da família em si. E esse camponês, ele tinha um cavalo, e esse cavalo era o único cavalo que ele possuía, era o cavalo que ele usava como meio de transporte, era o cavalo que ele utilizava como força de trabalho para arar a sua terra, para fazer o seu trabalho no campo. Ele tinha somente aquele cavalo. E teve um certo momento, um certo dia que o cavalo fugiu. O cavalo desapareceu. E aí os vizinhos ficavam condoídos com a situação do vizinho camponês, e todos iam lá, fiquei sabendo que teu cavalo fugiu, e que azar, que triste, não? Mas é um azar o teu único cavalo fugir. E o camponês, desde a primeira pessoa que veio conversar com ele, a única coisa que ele dizia assim, talvez seja azar, talvez seja sorte, a gente não sabe. Passou algum tempo, o cavalo voltou, só que aconteceu algo tão engraçado que o cavalo voltou e voltou junto com o cavalo, um outro cavalo selvagem, um cavalo do campo, voltou acompanhado, então na verdade se multiplicou o patrimônio do camponês, porque voltou com mais um cavalo. E aí sabe o que acontecia com os vizinhos? Eles iam lá e diziam o quê? Vizinho, voltou o cavalo! Que sorte a tua, né? Tu é ligado, tu é uma pessoa de muita sorte. Voltou, não só voltou o teu cavalo perdido, como voltou mais um. O camponês, ele continuava com a mesma fala, ele dizia o seguinte: talvez, isso pode ser sorte, pode ser azar, a gente não sabe, né? O tempo vai dizer, mas talvez. Passou mais algum tempo, o filho do camponês estava adestrando aquele cavalo que era chucro, que era um cavalo selvagem, né, que veio junto com outro cavalo dele, e ele caiu, quebrou a perna. Sabe o que acontecia com os vizinhos? Que azar, fulano caiu do cavalo, quebrou a perna. O que o camponês respondia? Talvez, ok? Passou mais um tempo, todos os filhos e todos os jovens, homens com idade para o serviço militar daquela aldeia foram convocados pelo governo para ir servir na guerra. Sabe quem que não foi? O filho do camponês. E aí, mais uma vez, os vizinhos: que sorte a tua, teu filho quebrou a perna no cavalo e aí não foi, então, para a guerra. E o camponês, ele somente repetia aquilo que, desde a primeira vez, ele respondeu para o seu primeiro vizinho que chegou lá para dizer que ele tinha azar quando o cavalo fugiu. Talvez. Assim como esse camponês que não se via como um dono da verdade, e também não era alguém que estava ali para dizer que absolutamente isso é isso ou isso é aquilo. Ele entendia que depende da forma de interpretar. Se eu olhar pelo ângulo da perda, do prejuízo, talvez eu vá me sentir azarado, mas se eu olhar por outro ângulo, buscando um ângulo positivo, talvez seja algo positivo, talvez seja um livramento, talvez seja algo positivo. O que determina o resultado não é o que acontece, é a interpretação que nós damos, é o significado que nós atribuímos àquilo que acontece conosco.